Pessoal, abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 5. Efésios 5. Estou identificando alguns irmãos nos visitando aqui. Podem se apresentar para a gente? Ah, que bom, pastor. Pastor Samuel, nosso amigo, pai do pastor. Ah, que bom, que legal. Nós não nos conhecemos, viu? Que bom. Que bom, gente. Deus abençoe. Que bom que você dá uma razão, pastor Samuel. Pode sentar, por favor. Pastor Samuel foi o presidente da ordem da subsecção, não sei se ainda é, da Associação Mantiqueira, grande homem de Deus. Pessoal, Efésios capítulo 5, a partir do verso 15, ele está encerrando um pensamento, está encerrando aqui um raciocínio. Lembrando que Efésios ela é uma epístola paulina e ela, como era o estilo de Paulo, ele sempre dividia a epístola em duas partes. Os primeiros 3 capítulos, 1, 2 e 3, fala da nossa posição em Cristo. O que Deus fez com a gente, onde nós estamos, quem nós somos. E do capítulo 4 até o final do capítulo 6 é o que então nós fazemos, qual que deve ser a nossa prática em relação a tudo aquilo que nós somos. Capítulo 5 então está nessa segunda parte da epístola, que é uma parte mais de conselho, parte mais prática, e ele começa o raciocínio dizendo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ele introduz um raciocínio muito importante para nós, que é o seguinte: muitas vezes quando a gente lê um texto na Bíblia, ou alguém fala alguma coisa para a gente tem uma tendência de reagir o seguinte: mas isso daí foi na vida de Paulo. Paulo era um grande homem de Deus. Isso daí foi na vida lá de João. João era um grande homem de Deus. Eu sou só a. Mas aqui ele não está falando só que a gente tem que imitar esses homens. Ele está falando que a gente tem que imitar quem? O próprio Senhor. Nós temos que imitar a Deus. Ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos. A ideia é assim como o filho olha para o pai, né? E quer imitar o pai, admira o pai, quer fazer as coisas igual ao pai, né? Assim a gente tem que ter esse desejo de imitar o Senhor. Ele começa esse raciocínio, e aí ele vai, diante disso, diante de como a gente deve imitar o Senhor, no verso 15, ele vai dar uma conclusão no raciocínio, ele vai começar a conclusão. Por isso que ele começa o verso 15 com a palavra portanto. Então ele, isso é assim, é assim, é assim. Já que isso é assim, portanto, e aí ele começa a concluir o raciocínio já dizendo a parte prática da coisa. E aqui ele vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. É interessante essa ideia de que eu preciso remir o tempo. O que significa remir o tempo? Lembra que remir era uma palavra que se usava no mercado, né? No mercado de escravo, né? Tinha a figura do remidor, que era o cara que simplesmente ia lá fazer o quê? Ele ia lá, comprava os escravos.
Esse que comprava os escravos, ele era chamado de remidor. E aqui ele está falando que eu preciso fazer isso com o tempo. Preciso comprar de volta o tempo. Isso é interessante, né? Como é que se compra o tempo? Algumas traduções não colocam remindo o tempo, coloca de que forma? Eles já tentam traduzir um pouquinho a ideia. Aproveitando bem cada oportunidade. Na realidade, realmente comprar de volta o tempo, você pensa, mas como que eu posso comprar o tempo que eu perdi, o tempo que eu joguei fora? Como que eu posso comprar? Eu não posso voltar no tempo, né? Mas duas coisas a gente pode fazer em relação ao tempo que passou: olhar para ele, deixar que ele nos ensine e depois olhar para frente e, com base no que eu aprendi, usar o futuro com mais sabedoria. Isso daí tem até um livreto, eu tenho, se alguém quiser, lidando com o passado. Eu não vou entrar nesse tema hoje, mas essa é a ideia, de eu olhar para o passado, olhar para o tempo que passou e aprender com isso, com tudo que aconteceu na minha vida, as coisas boas, as coisas ruins, as vitórias, as derrotas. E a segunda atitude, olhar para frente e, com base no que eu aprendi, viver de uma forma sábia. E o que eu queria compartilhar com os irmãos, alguns irmãos já tiveram essa aula. Luan, você me ajuda a distribuir, por favor? Eu imprimi 30, então de repente começa a imprimir um por casal, que eu acho que eu queria então dar alguns conselhos para os irmãos na administração desse tempo, para que a gente possa usar as oportunidades que o Senhor nos dá de uma forma mais sábia, de uma forma mais madura. Tem alguns conselhos aí que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Acabou? Acabou-se? Quantos não receberam? 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu imprimo depois e, se vocês puderem ficar do lado de alguém que tem, caiu o papel aqui. Deixa eu só mandar imprimir lá rapidinho e já volto. Como eu falei, é ser mais prático na questão da aplicação, tá? Então, eu quero usar bem cada oportunidade que Deus me dá. Eu quero usar esse tempo que Deus está me dando ainda com sabedoria.
Eu penso muito nessa questão da nossa vida, né? Eu não sei, quando eu tive essa oportunidade de aprender essa lição, eu já estava na igreja há muito tempo. Eu fui convertido aos 6 anos de idade, fui batizado aos 7. E tanto tempo passou até eu aprender isso. Eu falei, gente, eu já perdi tanto tempo, eu já deixei passar tantas oportunidades. E isso era um peso para mim, porque a Bíblia diz que quanto mais luz você recebe, mais você é cobrado, né? E eu recebi tanta luz, gente. Eu nasci num lar cristão. Eu tive desde criança na igreja. Eu me lembro das idas no maternal da escola dominical. Eu lembro que eu fugi da classe uma vez, porque eu queria ver como é que eram as outras classes. Aí as professoras me acharam, subi escada, cheguei lá no templo, fiquei olhando lá, o pessoal usava o templo para dar aula também. Aí o pessoal me pegou, aí eu fiquei pensando, eu tive um privilégio, né? De poder desde criança estar na igreja, desde criança aprender. Eu lembro que eu aprendi a ler basicamente usando a Bíblia como livro, né? Muitas crianças, as nossas crianças estão tendo esse privilégio, essa oportunidade, né? E aí eu fiquei pensando, eu recebi muita luz e joguei fora muito tempo. E aí quando eu li esse texto me deu muita esperança, né? Poxa, eu posso então comprar de volta. Deus, pela sua graça, me deu a oportunidade de olhar para frente. Não, agora eu vou aproveitar cada minuto que ele me der, eu quero usar bem as oportunidades. E esse ensino aí que eu estou passando para os irmãos, essa apostilinha, eu tive lá no seminário. Quem me apresentou foi o seu Davi Cox Pai, esse material. Eu queria compartilhar com vocês que é uma forma, são algumas dicas, alguns conselhos para que a gente possa usar melhor o tempo e assim usar com sabedoria as oportunidades que Ele nos dá. Vamos então dar uma olhada lá? Eu vou pedir primeiro então para você ler aí com a pessoa que está do seu lado. A primeira parte, eu vou ler o primeiro e o segundo parágrafo e você lê depois o planeje, tá bom? Mas diz assim, ó: a primeira vez que me interessei pelo uso eficaz do tempo era assessor de um senador norte-americano. Esse Edwin Bliss, né, escreveu isso. Trabalho de comissão, votos no plenário, discursos, investigações, entrevistas, instruções, correspondências, problemas de eleitores e a necessidade de estar bem informado sobre uma variedade de assuntos são requisitos urgentes e conflitantes na agenda dos membros do Congresso. Os mais bem-sucedidos logo desenvolvem técnicas para obter o máximo proveito com o mínimo investimento de tempo. Se não o fazem, não retornam ao Congresso. É interessante que lá o cara ele é eleito pela qualidade do seu serviço, né? Igual aqui no Brasil. Percebendo que era um daqueles que não usavam tempo eficazmente, comecei a aplicar na minha própria vida algumas técnicas que observaram. Aqui estão as 10 mais úteis que encontrei. Esse cara, ele é crente, esse assessor. E ele percebeu que ele poderia ajudar as pessoas a servir melhor o Senhor com algumas coisas que ele aprendeu lá em relação ao uso do tempo. Então, leia aí com a pessoa que está do seu lado o primeiro ponto, que é planeje. Todo mundo?
achei interessante, quem deu essa aula foi o seu Davi Cox. Ele é casado com uma senhora chamada Mary Ann, a dona Mary Ann. Ela ia vir aqui, só que teve algum problema de saúde, né? Ela ia ser a preletora das mulheres, só que não pôde vir. A gente está tentando trazer esse casal, não é fácil, ele é muito ocupado. Mas ela fala que tudo isso aqui, todas essas dicas, ela como dona de casa, ela consegue. E a primeira coisa que aparece é planejamento. Isso qualquer um pode fazer, pessoal. Você acordar de manhã e pensar assim, por que eu tenho que fazer hoje? Quais são as minhas responsabilidades para hoje? Quem trabalha aqui por conta aqui? Levanta a mão. Trabalha para você mesmo. Legal, pode baixar. Teoricamente, tá bom. Mas essa questão não é só para quem trabalha por conta, porque às vezes você fala assim, não, mas eu tenho lá, eu chego na empresa, a minha prioridade é acordar, tomar um café e trabalhar. Beleza, mas o que você faz lá? Esse princípio do planejamento se aplica lá. O que você vai fazer? Você vai fazer uma listinha, essa listinha pode ser mental, mas pode ser no papel, do que você vai fazer durante aquele dia. Tem uma história que ele contou do princípio de $25 mil. Já ouviram essa história do princípio de $25 mil? Isso, pensando lá na década de 60, $25 mil valia muito mais do que vale hoje, né? E falou que um senhor, um grande empresário, contratou uma empresa de consultoria, porque a empresa dele não estava dando tanto lucro quanto poderia dar. Então ele queria saber o que estava errado. Então ele contratou uma empresa lá de consultoria. E aí a primeira coisa que os consultores fazem é sentar com o dono da empresa e começar a fazer perguntas para ele. E aí começou a fazer algumas perguntas e aí eles detectaram rapidamente que havia um problema não só nos processos da empresa, mas havia um problema especificamente com o dono da empresa. Então o dono da empresa falou, mas qual que é o meu problema? O que você está achando que é o meu problema? Eu acho que o senhor não está planejando o seu dia. Aí o cara falou assim, mas como planejar meu dia? Vou te dar um conselho. Pega uma folha de papel. Pegou uma folha de papel. O cara dando assim, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Anota o que o senhor precisa fazer hoje. Vem aí na cabeça o que o senhor precisa realizar hoje e anota então. O cara fez lá uma listinha lá com 10 itens lá. Beleza, agora o que o senhor vai fazer? O senhor vai pôr número 1 do lado da coisa mais importante dessas 10. E 2 para a segunda mais importante, 3, ou seja, número 1 é o que você vai fazer primeiro. É mais importante. Número 2 e 3 faz assim. Aí o cara foi, botou lá, numerou lá 1, 2, 3, 4, 5, tal, numerou. Então agora o que o senhor vai fazer? O senhor vai fazer o número 1 e não vai fazer o 2 enquanto não terminar o 1. Aí, tudo bem. E ele pegou aquela lista, levou lá para a sala dele. Uma semana depois ele dispensou a consultoria, foi lá, pagou, olha, eu não preciso mais, obrigado. E aí todo mundo ficou assim pro cara que deu o conselho, pô, o que você falou para ele, cara? Que ele não quis mais o nosso serviço? Cara, eu não falei nada, só dei esse conselho aqui, dei essa dica aqui pro cara. Tudo bem. Aí um dia o cara manda um envelope para aquele consultor que teve essa conversa com ele, com um cheque de $25 mil, agradecendo o conselho que ele tinha recebido, porque só aquele conselho fez ele ser mais produtivo e por causa dele a empresa produziu mais. Você vê que coisa simples, né? Essa questão do planejamento. Uma dona de casa pode fazer isso? Poxa, eu tenho tantas coisas que eu preciso fazer. Foi lá, lavar roupa, fazer isso, fazer aquilo outro, tal, levar as crianças na escola, pegar a criança na escola. Eu aconselho aos maridos a não colocar sua lista do lado da sua esposa, senão você vai chorar, porque muita coisa vai fazer sentido, né? Mas assim, tantas coisas que a mulher tem que fazer, e aí coloca a lista de prioridades. O que eu preciso fazer primeiro? O que é o mais importante aqui?
E aí começa a fazer o 1 e não passa para o 2 enquanto não termina. Você vai ver como as coisas vão melhorar. Mas essa questão do planejamento. E assim, não seja mão de vaca no uso do tempo para planejar. Não seja pão duro no tempo para planejar. Estou perdendo tempo aqui porque eu estou planejando. Dizem que quanto mais tempo você usa planejando, é menos tempo que você usa executando. Né? Pode falar, Alexandre. Só um exemplo, professor, que até a gente conversou sexta-feira sobre isso. E meu líder da empresa, ele fala isso. Se você cortar uma árvore em meia hora, você passa 25 minutos amolando o machado e 5 cortando. Exatamente. Você vai cortar com mais atividade e mais descansamento. Exatamente. Perguntaram para Billy Graham: se o mundo acabasse daqui a 3 anos, o que o senhor faria? O Billy Graham, um dos maiores evangelistas aí do século passado, está vivo ainda. O que o senhor faria? Só tem 3 anos. O mundo vai acabar. Ele falaria assim: eu me prepararia 2 e usaria 1 para executar o que eu me preparei, para evangelizar as pessoas. Você vê a importância desse planejamento, da preparação, de eu estabelecer uma estratégia. Isso é muito importante. A gente pensa que isso que a gente está falando parece uma coisa tão simples, mas o brasileiro ele não está muito acostumado com planejamento. Isso é muito fácil quando você vê, por exemplo, essa obra da estrada que vem lá da barragem até aqui, né? Agora eles estão fazendo um trevo. Mas você vê o troço mais com falta de planejamento, porque o cara vai e passa o asfalto, daqui a pouco eles têm que cortar o asfalto para passar um cano. Mas por que não passou o cano primeiro para depois fazer o asfalto? Você já viu isso acontecer alguma vez, isso? Houve um erro de planejamento. Não fizeram um cronograma, né? Então eu lembro do cara que ia construir uma casa, botou todos os materiais de construção no lugar. Aí quando ele foi ver lá a marcação de onde ele tinha que fazer a casa, era bem onde ele tinha colocado todo o material de construção. Por que ele não planejou? Olha, tal horário vai chegar o caminhão, hoje tem que ter um lugar para colocar esse material, tem que ser um lugar perto. Teve outro lá que colocou o material de construção lá longe. A construção estava aqui, ele colocou lá longe. Então era um trabalho para ir lá, deslocar, pegar lá o material. Por que não planejou? Se a construção é aqui, vamos descarregar o material de tal forma que não fique muito perto, que não atrapalhe, mas também não pode ficar muito longe, que atrase. Então, planejamento, pessoal, a gente tem que ter, tá? Pode falar, irmão. Pastor, aqui tem um que eu achei muito importante, pelo menos na minha vida, né? Mas a gente lida mais com problema do que com oportunidades no planejamento da gente. A gente está sempre lidando com os problemas do dia a dia, esquece esse seguinte. A irmã está onde? Aqui, ó, no planejo. Aonde? Qual parte do Rio? Era a segunda. Isso. Lidando mais com problemas do que com oportunidades, exatamente. Porque não planejou o suficiente. Então esse cara, por exemplo, ao invés de estar construindo a casa dele, agora ele está com um problema, porque ele não planejou direito. Como é que eu vou transportar tudo isso agora para ir? Aonde eu vou transportar? Para onde eu vou colocar? Né? Essas questões aí são importantes também. E eu penso muito nessa questão da coisas simples da casa, né? As irmãs, quando tem tantas atividades, se elas usarem melhor o tempo, elas vão conseguir chegar no final do dia menos cansadas, né? Ou talvez elas vão perceber que até vão poder incluir algumas coisas a mais nas atividades diárias, talvez ter um pouco mais de tempo para poder ler alguma coisa que gostaria, ter um pouco mais de tempo para o esposo, um pouco mais de tempo para fazer algum trabalho que gostaria, alguma atividade na igreja, né? Então, a primeira parte é planejamento, pessoal. Eu não sei se eu consigo enfatizar de forma suficiente a importância disso, a importância do planejamento, né? Isso funciona tanto para as grandes coisas, pensando aqui na obra da igreja, nas construções,
Mas isso também se aplica nas coisas pequenas do dia a dia, das atividades e tarefas, né? Planejamento errado? Isso. Vou dar um exemplo meu. Ontem eu tinha ido lavar roupa. Certo. Aconteceu algo lá que eu tenho que chamar em casa, eu estava usando, eu preciso de roupa para lavar. Então, tipo assim, meu planejamento não deu certo. E eu pensei, bom, amanhã o que eu vou fazer? Para mim não ficar lavando roupa. Eu vou colocar o que as crianças precisam ir para a escola na segunda-feira e eles vão precisar trabalhar. Fazer só isso, o resto vai ficar para outro dia, mas meu planejamento de hoje não deu certo. Isso. Muito boa pergunta, Ana, como sempre. Perguntas da Ana sempre são boas. No caso, não é que o seu planejamento, nesse caso, não deu certo. É porque ocorrem, às vezes, emergências, surgem coisas, né? Isso acontece bastante comigo. Eu chego aqui na igreja, olha, vou lá, pego o papelzinho, faço as minhas listinhas lá, né? Aí quando eu vou começar a executar, toca o telefone. A pessoa chorando do outro lado. Pastor, está acontecendo isso comigo. O senhor pode me ouvir? Eu olho para a listinha. Posso, irmão? Pode falar. O que está vendo? Aí vai 40 minutos no telefone. Já era. E aí o que a gente faz? Foi lá, demos tempo para o irmão, né? Aconselhamos, oramos junto. Tá bom, irmão? Ó, depois a gente conversa mais sobre isso, que eu quero ouvir se deu certo. Desliga, vira o papel e planeja de novo. Então, foi exatamente o que a irmã fez. A irmã pegou, diante da emergência que aconteceu, a irmã refez o planejamento de uma forma muito sábia. O que a irmã fez? Vou pegar as prioridades. Quais são as prioridades? Uniforme, né? E a roupa de trabalho. A irmã foi muito sábia, porque a irmã pegou prioridade. Eu só tenho esse tempo. Isso é uma coisa legal também que a irmã fez, porque é o seguinte, alguém ia falar assim, amanhã então eu não vou na igreja para ficar lavando roupa. Quem autorizou você a usar esse tempo? Esse tempo não era seu, né? Esse tempo você consagrou ele para o Senhor. É importante você dedicar esse tempo para o Senhor. Então a irmã atendeu a prioridade, usou bem o tempo. E sabe o que é legal do uso do tempo? É quando você prioriza as coisas de Deus, que de alguma forma Deus faz essas coisas renderem. Martim Lutero, quando ele estava preso lá no castelo, protegido pelos barões lá da Germânia, né, protegido lá pelos eleitores da Germânia, ele teve a oportunidade de traduzir a Bíblia para o alemão. E ao mesmo tempo ele precisava reforçar as teses que ele tinha defendido e que a igreja estava considerando ele como herege. E ele olhou para aquilo tudo e disse, olha, hoje eu tenho tanto trabalho a fazer, que eu vou precisar de no mínimo 2 horas de oração para conseguir fazer isso tudo. Cara, que legal a perspectiva dele. Porque talvez eu ia pensar o seguinte, não, agora eu vou fazer uma devocional mais rápida para eu emburacar no trabalho, porque senão eu não vou dar conta. Ele pensou o contrário, não, eu preciso depender mais do Senhor para que eu consiga fazer as coisas que eu planejei para hoje. Então a irmã foi muito correta, porque a irmã usou prioridade. Só tenho esse tempo, eu não posso usar esse tempo aqui, esse tempo que eu tenho, então o que eu vou fazer? Eu vou priorizar aquilo que é mais importante. Isso foi muito sábio. Agora, e se realmente houve um planejamento errado e eu planejei errado? Eu planejei botar a matéria de construção no lugar onde vai ficar a casa. Aí foi um planejamento errado. Primeiro, a gente tem que ter humildade de pensar que, olha, não planejei bem. Né? Não me atentei para isso. A gente vai ver também no livro de Provérbios que muitas vezes no nosso planejamento a gente precisa pedir conselho às vezes. Né? Eu estou falando agora dos planejamentos das grandes coisas. Né? A gente precisa pedir conselho. De repente uma outra pessoa, no caso a gente que é casado, fica mais fácil, porque a gente pode pedir ajuda para nossa esposa. As esposas pedirem ajuda para o marido, eu estou pensando em fazer isso.
né? Esses dias mesmo, a Cris estava com uma ideia, eu dei uma sugestão, por que você não faz assim, assim, assado? Aí ela foi, atendeu a minha sugestão e deu certo. Então, duas cabeças às vezes pensam melhor do que uma, né? Então, a questão de pedir conselho. Chico? Quero dar uma coisa assim. Quem planeja, pelo menos na minha obra, no meu trabalho, quem planeja o que vai fazer, trabalha menos. E quem não planeja, trabalha mais. Exatamente. Você vê, qual que é o planejamento do pedreiro? Basicamente falando. Antes disso, qual que é o planejamento do pedreiro? A planta, né? Porque eu chego lá, eu quero construir uma casa, tá bom, onde eu vou pôr a parede, né? De que altura eu ponho essa parede? Acho que eu vou fazer uma parede de 5 metros. Será que dá? Às vezes você pensa assim, acho que não dá não, é melhor fazer de 6. Por quê? Ele não está planejando, ele já está querendo meter a mão na massa. Gente, o brasileiro ele não gosta muito de sentar para gente, vamos planejar. Tem muita casa que eu vejo aí, cara, que foi mal planejada, foi mal feita. Às vezes tu chega assim, pô, quem que foi o arquiteto? Que arquiteto, meu irmão? Foi eu que projetei isso aqui. Ah, faz sentido, né? Entendi, né? Tu vê só o quarto tem 25 metros quadrados. Ei, beleza, né? Cabe quarto, cozinha, banheiro, tudo aqui dentro, né? Não, porque eu queria um quarto bem grande. Conseguiu. Então, assim, planejamento. E quem planeja mais, trabalha menos. Isso não só na sua área, mas em qualquer área é assim. Um bom planejamento, ele nos facilita, né? Parte elétrica também, né? Por onde a gente vai passar? Não, vamos passar por aqui não, por ali tem muito caminho. Pô, vamos passar por ali que ali é melhor, mais fácil, né? Então esses cuidados a gente tem que ter. E essa questão de, meu planejamento não deu certo, eu planejei errado. Senta e planeja de novo. Pede conselho, verifica com alguém. Então você, dona de casa, vai lá e põe a listinha. Pega lá a geladeira e põe lá o iminha lá com a sua listinha do que você tem que fazer lá. Tem umas pranchetinhas que já vem com a caneta grudada, você já viu isso? Isso é super prático. Vai lá e terminei de fazer a primeira. Eu não sei se você vai ser como você, mas eu comecei a sentir uma alegria tão grande em rabiscar a parte que eu já fiz, né? Já terminei essa, vamos para outra, né? Dá uma sensação de vitória, estamos ganhando. E é legal também quando você faz, de repente, você planejou bem, mas às vezes tinha mais tarefa do que dia, do que horário, ficou lá algumas tarefas para o dia seguinte. Então você já sabe que essas tarefas você precisa de alguma forma incluir no dia seguinte, né? Então é legal porque também você não vai esquecer das coisas, das tarefas que você não conseguiu fazer. E o problema é que às vezes você não fez naquele dia que você lembrou. Se você não anotou, meu amigo, aquilo ali se perde, porque no outro dia tem um monte de tarefa gritando para você, me execute, né? Então você anotou, não conseguiu fazer naquele dia, você já usa aquilo que sobrou daquele papel para o papel do dia seguinte. Planejamento, pessoal. Muito importante. Tudo bem? Fala, Ciro. Foi. E eu não era muito organizada. Eu saía um dia, pagava uma conta, fazia tudo errado. Aí ficava no fim do dia acabar. Agora não, agora eu já pego, eu tenho que pagar, já pago tudo. Num dia só eu pago todo mundo, já vou riscando. É muito Brasil. Aí vai dar jeitinho, né? E mesmo no supermercado, essas coisas eu anoto tudo. Essa questão que a irmã falou, o pastor, o senhor já apresentou isso. É um desafio que a gente tem na igreja, porque eu estava falando sobre isso com o irmão. Irmão, lembra aquilo ali, o irmão precisa concentração, concentre, que é o outro ponto aqui. Eu falei, pastor, o senhor nunca me ensinou isso.
Não, irmão, a gente já ensinou isso na igreja. Não, pastor, eu nunca aprendi isso. Aí depois eu lembrei, o irmão não estava quando a gente deu isso. Então algumas coisas a gente precisa voltar e pegar de novo, né? Então a questão do planejamento é isso também, ó, preciso ir no banco. Aí tu vai lá, paguei a conta de luz, aí daqui a pouco você lembra. Pô, podia ter pago a conta d'água também. Aí já vou ter que pegar a senha de novo. Aí já vai mais 15 minutos de espera, né, no banco. Isso quando tá indo bem o negócio, né? Fala, Tê. Eu acho que o supermercado é uma coisa que exige muito planejamento. Porque Sim. você gasta mais tempo, você vai muito mais vezes, você acaba gastando mais dinheiro. Sim. Se você planejar bem rapidinho, você gasta menos, você compra. Sim. O planejamento em relação ao mercado envolve até aquela preparação antes de você já ir alimentado para o mercado, né? Tem aquela dica que diz que quando você está com fome, você compra mais, não é verdade? Você está com fome, você podia comprar só, não, eu vou comprar isso daqui porque você está ansioso para comer. Aí daqui a pouco você compra o suficiente para ter 3 almoços. Aí você vai escolher um dos 3 quando chega em casa. Então até isso, ó, eu vou no mercado hoje à tarde, vou depois do almoço. Não, vou antes do almoço? Não, vai depois, é melhor. Vai depois do almoço, vai devagar, vai dar tudo certo. Claudete. Isso. Não, você não perde nada. Você vai ao supermercado, você vai comprar um produto, você já sabe que você vai usar daquela semana. E não perde nada. Você não perde, mas se não planeja, você não vai ter. Mas você compra um legume que daquela semana você não usou, não usar. Já não dá para usar? Muito importante isso daí, né? Alexandre. O que está acontecendo comigo, lá na empresa, eu trabalho, eu faço todas as anotações diárias, né? Eu vou fazer no dia, na semana, no mês, e não consequentemente na safra. 6 meses. O que está acontecendo, por exemplo, uma apresentação que demora 4 horas, às vezes demora o dia todo. Por quê? Pessoas externas vai sugerir coisas, falando com o cara, o gerente por isso, e vai, o restante vai ficando. Só que no dia seguinte já está planejado, porque a gente faz planejamento semestral. Então já estava planejado o trabalho para bater a meta, ter a meta. E que assim, vai virando uma bola de neve essas tarefas já. Até uma pergunta, precisa de mais situações? Para cumprir isso? Porque assim, o que eu estava fazendo? Eu estava ficando até mais tarde, estava no horário das 8 às 4h30, estava ficando até 7, 8. Eu estava chegando mais cedo, estava fazendo hora do almoço. Só que eu estou vendo que isso não mudou mesmo. Sim, Não está saindo trabalho 100%. Está havendo um erro de planejamento de cima para baixo aí nesse caso, né? E aí, talvez você reportar para o seu chefe isso, né? E assim, dependendo da empresa, dependendo do chefe, ele acha que o trabalhador não existe vida fora da empresa, né? Então ele vai socando, cara. Então, enquanto o cara está produzindo, tá bom para ele, né? E às vezes a gente precisa reportar ao nosso chefe, ó, cara, não vai dar para fazer isso. Isso vai ser um ponto que a gente vai precisar, que a gente vai olhar também, né? De repente dizer para ele, olha, tá havendo alguma dificuldade porque o senhor está acrescentando muita coisa e o tempo não é suficiente para isso. Mas tem que fazer. Não, beleza, tem que fazer, eu sei que tem. Mas o tempo ele é um recurso limitado. O tempo é um recurso limitado, né? Então, talvez conversar, está havendo um erro de planejamento de cima para baixo. E aí, talvez reportar isso para ele, pô, o que a gente pode fazer junto para planejar de forma que dê, né? Isso daí. Porque já tem que definir o que é trabalho semanal e daí vai entrando coisas, né? Precisa de uma folga que são essas coisas que chegam de última hora. Sim. Só que eu tenho que informar toda semana porque não dá. Às vezes uma apresentação que era para fazer em 10 dias demora uma semana. Então, isso daí vai ter que conversar. Olha, está acontecendo isso direto. Por que está acontecendo isso? De repente, ajudar o gerente
a perceber que talvez ele não está fazendo o gerenciamento dele de uma forma completa. Talvez não está planejando. E também pensar de cima, não, é que o meu diretor está me pressionando. Então, de repente, conversar com o diretor, por que está acontecendo esse tipo de ingerência, né? Esse tipo de interferência na gerência? Isso está pegando o funcionário lá embaixo, está trazendo dificuldade para ele. Então, de repente, há uma necessidade de uma reengenharia de produção, de processo, para poder saber, o que está acontecendo aí. Mas isso daí é dica de empresarial, aí fica mais caro para eu te dar dica, depois eu converso com você sobre isso. Né? Aí depois a gente manda o check-in dos $25 mil lá para mim. Tô brincando. Mas às vezes é uma forma da gente ajudar a nossa empresa. Olha, eu estou notando aqui uma coisa aqui, e chegar para o gerente e falar, acho que a gente precisa, o que eu posso fazer para ajudar aí mais aí nessa questão do planejamento, está me quebrando. Né? Isso daí é uma questão importante. E o líder, se Deus nos coloca nessa posição, pensando até nos homens aí, tem homem, cara, que é muito rápido em mandar a mulher fazer coisa. E coitada da mulher, ela tem que se virar, cara, tem que verificar se o que a gente está pedindo para fazer está sendo suficiente dentro das ferramentas que ela tem, dentro do tempo que ela dispõe. Tudo isso aí a gente tem que tomar cuidado. E existe também o contrário também, tem mulher que gosta de botar coisa na agenda do homem, né? Toda hora tem né? Principalmente o homem quando trabalha em casa, todo homem que trabalha em casa tem que lidar com a Jaque, né? Jaque, você está aqui, faz isso aqui para mim, faz aquilo ali. Né? Já que você está aqui, pega o lixo e põe lá para fora. Mas eu estou trabalhando no meu horário de trabalho, mas já que está aqui, conserta aqui para mim, né? Pega a coisa, destapa a tampa aqui. Essas coisas aí. Tá bom, pessoal? Então, faz parte da ideia do planejamento replanejar se houver alguma emergência, alguma mudança drástica aí no projeto. O pastor da comunidade é uma questão de sexualidade engraçada. Ele falou que ele vai fazer algo para mim. Ele falou, olha, é o seguinte, hoje eu faço isso para você. Ele disse isso? Ai, Jesus. Presta atenção no que você está falando para mim, porque eu quero ajudar você. Isso, foi capotado. Passou uma semana, ele não fez. Aí eu tirei dele, depois de uma hora veio o seguinte, falou pra mim que naquele dia você não fez, hoje eu preciso que você faça isso pra mim. Não dá pra esperar mais um pouco na hora, não dá mais de esperar, não preciso que você faça isso hoje pra mim. Eu não sei se vira, dê o seu jeito, mas eu preciso que você faça. Então, tipo assim, eu tive que... Existe um quadro que a gente faz no estado da lousa. Imagina um X aqui assim, grandão, assim, mais 4 quadrantes aqui, tá? Aí tem urgente, não urgente, importante e não importante, tá? Então a gente segue mais ou menos nessa direção aqui assim. As coisas urgentes são aquelas que às vezes eram importantes e eu não fiz na hora, elas se tornam urgentes. Né? Se eu fizer sempre o que é importante, é possível que eu não tenha nenhuma urgência. Ou eu tenha tempo suficiente para executar as urgências que aparecem. Porque às vezes as urgências elas não aparecem porque eu errei. Aparece porque aconteceu alguma coisa e entrou a urgência ali. Agora, se eu posso decidir, eu não vou executar aquilo que não for urgente. Eu vou sempre começar, meu foco vai ser sempre aquilo que é importante. O que não for urgente eu acabo deixando para depois, e o que não é importante eu deixo para depois. O que a gente sempre tem que lidar é com o urgente e com o importante. E ele fala assim, não deixe de fazer o que é importante para que aquilo não se torne uma urgência. E quando você executa uma urgência, com certeza você está fazendo algo que não é importante. Ele é urgente. Entenderam isso?
Você está atendendo uma urgência e está deixando de fazer talvez alguma coisa que é importante. Não, mas essa urgência é importante. Agora ela não é só importante, ela é urgente. Entenderam aí a mudança? Os estados eles mudam, tá? Então, isso é uma coisa legal desse planejamento e é o que eu sugiro com listinha, porque assim, ó, não consegui executar aquilo que minha esposa pediu. Amanhã seria bom que essa fosse a minha primeira tarefa. Entendeu? O problema é que eu já marquei com o cliente amanhã. Entendeu? Aí pronto. Aí eu já tenho que acordar mais cedo para fazer porque é uma urgência. Entendeu? Aí, ó. E a dinâmica ela vai se tornando essa, mas é uma dinâmica normal. E a gente tem que verificar também, e a gente vai olhar um pouco isso, se eu estou pegando mais do que eu deveria. Tudo bem, meu povo? Tranquilo? Vamos olhar o segundo ponto aí? Obviamente eu não esperava que a gente ia olhar tudo hoje, tá, pessoal? Então, leia aí com a pessoa que está do seu lado o segundo ponto, que é concentre. Concentre. Não, eu só citei que o livro de Provérbios ele fala sobre isso, na multidão de conselheiros, da sabedoria, os planos acontecem, né? Boa lembrança. O Alexandre está lembrando a gente de ler em voz alta para o pessoal que está na internet poder saber, porque eles não estão com material lá, né? Tá bom. Só o texto de Provérbios 11:14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 15:22, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito, né? Então essa ideia às vezes eu preciso pedir um conselho. Deixa eu ler então aqui o ponto, pessoal, para quem está em casa nos ouvir. A parte agora é concentre. Primeiro planeje, agora concentre. De todos os princípios de administração de tempo, a concentração é o mais básico. As pessoas que têm problemas sérios quanto ao uso do tempo, quase sempre estão tentando fazer um número excessivo de coisas de uma vez. Não é o total de tempo empregado num projeto que conta, mas o tempo gasto sem interrupções. Poucos problemas resistem ao ataque persistente. Não muitos são resolvidos parceladamente. Então a ideia, eu tenho esse problema, eu vou concentrar nele, eu vou resolver e só vou sair quando ele estiver pronto. Dificilmente um problema resiste a esse tipo de abordagem, tá? Nesse ponto a gente tem que dar nota 10 para as mulheres, elas de forma geral, elas têm mais capacidade do que a gente com muitas tarefas ao mesmo tempo, né? Normalmente. Então tu chega lá em casa, tá a Cris fazendo comida, a Susan está sentada na mesa, ela está ajudando a Susan na tarefa dela, ela já botou a roupa na máquina e ela já passou a roupa, o uniforme da escola, eu já estou chegando, meu prato já está colocado para eu comer a salada primeiro,
né? Nutricionista, academia nutricionista, comer uma salada primeiro, para depois comer o resto. E a comida já está se finalizando ali de ficar pronta. Cara, como ela consegue? Não sei. Tá, mas ela consegue. Agora, existem algumas coisas que não dá para fazer multitarefa. Tá? Por exemplo, tem trabalhos de teologia. O pessoal que está fazendo antropologia comigo aí sabe, tem coisa, cara, que você tem que se concentrar. Se tu ficar voando muito como alguns estavam na aula lá, não vão conseguir pegar o ponto. Tem que concentrar. E muitos problemas, por isso que o princípio é esse, você põe lá o número 1, eu vou fazer 1 e não vou passar para o 2 enquanto o 1 não estiver pronto. E essa está sendo dificuldade de muitas pessoas, cara. Olha, eu tenho que ir aqui, eu vou lá, faço um orçamento ali, agora eu faço um pedaço do que eu tenho que fazer, eu vou ali, converso, vejo que eu tenho que consertar um negócio, daqui a pouco eu vou, sou chamado para outro lugar. Calma. Sugestão é, faça uma coisa de cada vez. Tinha um colega que ele estava querendo fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. Aí o pai dele falou, cara, você consegue fazer 15 faculdades. Mas faz uma de cada vez. Uma de cada vez. Você não precisa parar nunca de fazer faculdade. Você pode estudar a sua vida toda, mas faz uma de cada vez. E assim você vai conseguindo fazer. E depois de um tempo, você fazer a 4ª, 5ª faculdade fica mais rápido, porque você já elimina um monte de matéria, né? Então, concentração. Tá? Na leitura, às vezes eu quero ler um livro, aí começo a ler, daqui a pouco alguém bate na porta. Tal. Aqui trabalhando na igreja é bem difícil, porque como a gente não tem secretária, né? Eu estou estudando, o telefone toca, não tem alguém para atender o telefone. Aí eu atendo o telefone. E aí muitas vezes a pessoa não fala assim, ô pastor, tudo bem? O senhor tem 1 minuto, ele já fala assim, pastor, é o seguinte, o negócio é gol! Irmão, eu estou aconselhando uma pessoa aqui agora, não posso atender o irmão agora, depois eu ligo para o irmão rapidinho. Mas aí o cara já... Aí ele tomou do tempo dele e tomou do meu um pouco, porque não adiantava me contar o problema agora, que eu nem ouvi o que o irmão falou, eu estou aqui atendendo uma pessoa, daqui a pouquinho eu ligo para o irmão, aguenta só um pouquinho. A questão da concentração é muito importante, tá? Pastor, essa questão de senhor citou da igreja também, quase sempre, eu até tinha brincado aqui, quase sempre estão tentando fazer, a gente que é dona de casa faz um monte de coisa ao mesmo tempo, e eu, no caso, não tenho muita concentração, aparece coisa que eu gosto de fazer, então acho assim... Então, acho que aí depende do planejamento. Se as coisas estão aparecendo a toda hora para fazer, é possível que não tenha se planejado de uma forma a perceber que ia aparecer alguma coisa ali, né? Aquela história que eu já contei da teologia do cara sentado no galho de árvore com um serrote na mão, e a árvore está aqui, o galho está aqui, o cara está sentado aqui, está com o serrote na mão. O que vai acontecer? Pô, vocês são médiums, cara. Todo mundo prevê o futuro. É difícil chegar nessa conclusão de que vai acontecer alguma coisa com esse cara? Planejamento. Entendeu? É o cara que vai cortar a árvore e dar o talho pro lado da casa. O que vai acontecer? Plá, em cima do telhado vai... Então, pô, vamos planejar para onde essa árvore vai cair. Fala, irmão. O problema da falta de concentração é quando você começa a executar uma tarefa, não termina e vai para outra. Você diz, eu estou com uma coisa que todo mundo vai fazer, nossa, tem que dar para a outra, suprir, tem que pegar a outra, suprir, daqui a pouco vai sim a mexer. É assim. Aí eu lembrei que esse cara já estava impossível de se comer. Então, é isso que eu Então, aprendi material de recursos. Isso aí, Então, faltou planejamento nesse ponto. Agora, por exemplo, eu sei quanto tempo o arroz fica pronto? Sei. Eu sei quanto tempo eu demoro para dar banho na Paola? Sei. Aí tem que ver se encaixa. Então, o arroz fica pronto em 10 minutos. Eu gasto 15 para dar banho na Paola. Vai dar certo? Não vai dar certo. Então, esse tipo de coisa, de planejamento, às vezes dá. Olha, eu vou fazer, eu estou aqui na igreja, daqui a pouco eu penso assim, cara, eu não vou conseguir fazer essa exegese em 30 minutos.
Daqui a 30 minutos eu tenho que sair para ir almoçar e levar a Susan na escola. Então eu já calculo aqui, eu não vou conseguir começar esse, e aí exegese é um ponto que você tem que começar e terminar. Porque se tu parar no outro, tu gasta 15 minutos hoje, mas amanhã tu vai gastar os mesmos 15 para tu voltar até o fio da meada onde você estava, não vai dar certo. Igual livro. Tu nunca para a leitura do livro no meio do parágrafo, ou no meio da ideia do cara. Você termina o capítulo, beleza, terminei aqui o capítulo, entendi a ideia do cara, amanhã eu sigo o outro capítulo. Agora, se eu paro na metade do capítulo, o que vai ter que acontecer amanhã? Eu vou ter que ler lá do início de novo, porque eu não sei o que o cara falou, não sei onde ele terminou. Né? Então, essa questão da concentração. Então, às vezes, não vai dar, mas eu tenho aqui uma atividade aqui de 20 minutos. Cabe dentro dos 30? Cabe, eu vou fazer isso aqui. Vocês sabem quanto tempo vocês demoram para ler uma página de livro? Uma página. Tu demora quanto tempo, Cris? Cris tem a leitura rápida. Uma página? Quantos? 1 minuto. Cara, eu não consigo. Para mim é 2 minutos para ler uma página do livro. Eu tenho que ler 40 páginas. Quantos minutos eu vou gastar? Se alguém disse 80. Ou seja, quanto que eu vou gastar para ler? 1h20. Entendeu? Problema? Aí eu só tenho 1 hora para ler. Vou conseguir? O que eu vou calcular? Cara, eu vou faltando 20 páginas, hein? Faltando 10 páginas, eu vou ter que parar a leitura? Não vou conseguir. Então, essa leitura eu vou ter que fazer no outro momento que eu consigo. E assim a gente vai calculando o dia. Isso é planejamento, pessoal. Agora, estou falando de leitura. De repente você vai pensar assim, quanto tempo você vai no banco? Quanto tempo você vai gastar no banco? Né? Sim. Eu percebia que tinha muita dificuldade de concentração, então eu tinha muito que essa síndrome de urgência, de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, e aí quando eu tinha que fazer aquilo lá, eu não conseguia me concentrar, porque eu tinha que fazer coisas ao mesmo tempo. Então, treinar isso, né? Então, olha, eu tenho dificuldade de me concentrar. Desliga tudo, no começo assim, né? No começo é difícil, depois você se concentra mais fácil. Você desliga tudo, vai entrar no Facebook, o WhatsApp você desliga, tudo isso que perde a nossa atenção. Depois você sai do telefone para você se concentrar na tarefa. E com o tempo você acaba as coisas vão acontecer, vão colocar, você não vai perceber que você vai estar concentrado. O telefone ele é difícil porque o telefone ele é um aparelho muito difícil da questão da urgência. Eu lembro quando eu trabalhava lá na empresa e tinha que falar com a minha chefe, dentro da sala de reunião tinha um telefone. E assim, eu não podia entrar na sala e falar, chefe, deixa eu perguntar aqui um negócio. Eu não podia. Mas, cara, eu peguei a manha de que se eu ligasse pro telefone, ela atendia. Entendeu o problema? Então, o telefone a gente tem que tomar um cuidado, porque ele é meio que... Ele gosta de invadir, sabe o negócio? Sim. A gente vê o telefone, a gente tem que atender. Isso não é uma coisa muito fácil, né? Telefone e campainha, né? Porque a campainha também, né? Chega alguém... Não, fiquei fora, né? Também é complicado. Fala, Fabrício. No treinamento, né? 5 anos atrás, acho que em Itapira, e eu tinha esse negócio com o telefone. Então, o cliente começava a ter o telefone, tocava 1 minutinho, lá, já estava passando recado para outra pessoa, achando que eu estava super eficiente, né? Aí eu vi que as outras pessoas não atendiam. Cara, eu vou morrer de atender as outras. Aí eu cheguei pro meu chefe e falei, como funciona o negócio do telefone aqui? Porque eu estou atendendo o telefone o dia inteiro sozinho. Não é para você atender. Se você está atendendo uma pessoa, você se concentra naquela pessoa, porque ali é outra pessoa. Uhum. Primeiro você termina essa,
cuidado que a gente tem que tomar, pessoal, é com questão de WhatsApp, né? A ideia do WhatsApp é a mesma que tinha o Messenger antigamente, né? Um troço online ali, tá funcionando. E era incrível, como assim, eu estava ocupado, eu botava lá ocupado, e alguém chegava, oi? Aí eu fazendo as coisas, eu às vezes até falava, olá, tudo bem? E aí? Falei, pô, não, o que eu posso ajudar? Não, tô passando aí para dar um oi. Pô, legal. Você precisa de alguma coisa agora? Não, tô só passando. Então, irmão, olha só. Se o irmão precisar de alguma coisa mesmo, é só me dar uma liga, é só entrar em contato que eu tô aqui, tá? Eu preciso correr aqui para fazer um negócio. E toca o barco. Mas esse é o problema do WhatsApp também, que é a falta de educação que a gente precisa ajudar os adolescentes. Que é a questão do adolescentes e alguns jovens e adultos também, que é o seguinte, cara, entre uma pessoa e o aparelho, cara, dá atenção à pessoa. Ontem a gente foi comer hambúrguer e tava assim, os dois namorados sentados na mesa, um de frente pro outro. Lá em casa não vai ter tablet na hora do almoço. Nem dentro do carro eu quero o pessoal mexendo no tablet e no celular. Nós vamos conversar. Nós vamos cantar música, vamos ouvir, vamos ver alguma coisa. Não é para mexer no celular dentro do carro, nem na hora que está comendo. Então, essas coisas a gente vai ter que ensinar, a gente vai ter que ajudar. Questão de concentração, tá? Inclusive, existem alguns estudiosos que eles estão falando que a falta de concentração é um dos problemas dessa nova geração. Porque ao mesmo tempo ela está vendo televisão, com o tablet do lado, mexendo no celular e falando com alguém pelo telefone, ao mesmo tempo. E na verdade não faz nada direito. Não existe, a nossa capacidade humana, embora ela seja muito grande, ela não é boa para fazer várias coisas, dar pouca atenção para várias coisas ao mesmo tempo. A gente é bom quando a gente concentra numa coisa e vai até o fim, aí a gente consegue executar. Nós não somos multitarefa nesse sentido, tá? Até essa questão eu vou dar banho, vou fazer arroz, coisa e tal, a gente não é multitarefa, porque a gente tem que fazer uma coisa de cada vez sempre. Mesmo que algumas coisas vão terminar ao mesmo tempo, mas a gente tem que planejar e a gente só faz uma coisa de cada vez. Então a gente tem que cuidar e precisamos ajudar essa próxima geração a ter educação nessas coisas eletrônicas, a ter educação. Antigamente a gente tinha que lidar muito com a questão da televisão. Você ia deixar seu filho vendo televisão o dia todo? Não é verdade? É não, né, pessoal? Isso não, né? Deu medo agora. Muita coisa fez sentido agora. Então, assim, não. Vai ter um período para ele ver televisão. E dependendo do que for, hoje a gente não vai ver TV, né? Então, a mesma educação a gente tem que ter para os outros aparelhos eletrônicos, esse mesmo cuidado, essa mesma atenção. Então, a questão de concentração é muito importante. E aí eu queria queria tentar terminar esse último ponto, a gente tem 4 minutos aí. Faça intervalos. Trabalhar por períodos longos sem fazer intervalos de descanso não é fazer uso eficaz do tempo. A energia diminui, vem o tédio, a tensão e o estresse se acumula. Não sei o que aconteceu aqui, tá, pessoal? A estresse. Vai ver que o cara estava estressado na hora que estava digitando isso aqui, né? A mudança por alguns minutos da atividade mental para uma atividade física e exercícios isométricos, dar uma volta pelo escritório e até mesmo levantar-se da cadeira para ficar de pé pode trazer descanso. Tudo bem? Deu aqui, o cara estava muito estressado quando digitou esse troço aqui. Entretanto, descansar mesmo é o melhor caminho.
E não devemos pensar que um intervalo de descanso implique mau uso do tempo. O descanso não somente aumentará a sua eficiência, como também aliviando a tensão lhe beneficiará a saúde. Tudo que contribui para a saúde é boa administração do tempo. Tá? Então essa questão do... fez um trabalho ali, tal. Eu dou até um conselho. Riscou lá, terminou primeiro, dá uma levantada, vai lá tomar uma água, né? Vai olhar ali, olha pela janela, vê o dia, um pouquinho, né? Dá ali uns... Basicamente tem que ter uma proporção, você vai gastar uns 10 minutos, 15 minutos, volta para o trabalho e se concentra de novo, entendeu? Às vezes essa questão do... Assim, eu quero dar uma dica, porque uma vez o colega falou assim, eu, quando termino uma tarefa, eu vou e jogo um pouco de Freecell. Cara, eu não acho bom. Porque assim, você está no Excel, trabalhando, aí você fecha uma janela e abre. Você continua na frente do computador, somente continua dando atenção para a tela. Não é o tipo de descanso legal, tá, pessoal? Se você está trabalhando nisso, não é o descanso ideal. O descanso dela, dá uma levantada, para de olhar um pouquinho para a tela, vai lá, olha para a janela, sai um pouquinho, dá um oi lá para alguém, sem atrapalhar ela trabalhar, né? De repente dá para você fazer isso, vai lá e volta e concentra no que você tem que fazer. Tudo bem? Entenderam a ideia de intervalo? Isso é uma questão importante, porque muita gente acha que é perda de tempo o intervalo. Não é. Não é perda de tempo. Tá? Você foi lá, fez. Às vezes você deu aquele descanso básico, troca o barco. Uma coisa legal que eu queria falar também é o seguinte, é de você perceber um pouco como funciona o seu relógio biológico. Você sabe que o corpo ele produz aquele hormônio do sono, ele produz o dia todo. Né? Então, normalmente de noite, quando a gente tem um pico desse hormônio, que é o tempo que tem mais sono. Né? Mas durante o dia a gente tem isso também. De repente perceber algum momento para poder descansar. Depois do almoço, esse tipo de coisa, fechar o olho mesmo. Exatamente. Então, de repente, aquela paradinha para ir no banheiro, né? Você programar na viagem de intervalo, isso ajuda bastante. E a questão do planejamento também, às vezes, no antes, né? Já que eu vou viajar, que horas eu vou sair? Se eu vou sair esse horário, eu quero dormir um pouco mais cedo, para eu poder amanhã ter um pouco mais de disposição. E aí também a gente tem que tomar cuidado que quando a gente é jovem, a gente tem a gente consegue, né? Eu lembro que tinha vezes que terminava o culto aqui de noite, eu falava para Cris, vamos lá para casa, lá no Rio, lá na casa dos meus pais, vamos embora. Terminava o domingo de noite, segunda-feira de manhã, eu estava chegando lá no Rio, lá na casa dos meus pais. Se eu fizer isso hoje, a gente não chega lá porque a gente bate no caminho, morre, né, vai para o céu. Então, não adianta. É o tipo de coisa que a gente tem... O tempo vai passando, a gente tem que planejar mais. Né? As questões, vou viajar. Né? Essas questões também, vou viajar. Por que não levar um pouco de água? Né? Ou assim, vou viajar. A gente fez isso uma vez, foi muito legal. A gente tem procurado fazer isso nas viagens. Que é o quê? Dentro do carro a gente tem uma dessas maletas térmicas. Não é isopor, é essas malas térmicas, né? E ali dentro a gente põe gelo e põe suco para as meninas, põe um monte de coisa. A gente compra no mercado. Você já parou nas paradas, no Grau? Você já viu quanto é o preço desse negócio? Tu compra um negocinho de suco pelo valor de 2 litros no mercado de coca aqui. Só para ter ideia, é R$5 um suquinho que você compra aqui 2 litros de coca. Então, essa questão do planejamento é muito importante. Tá? E a gente faz parte do planejamento o tempo de descanso, pessoal. A gente precisa ter tempo de descanso, faz parte do planejamento. Tudo bem? Vamos parar por aqui? Semana que vem a gente continua. Então a ideia, pessoal, a nossa ideia, o que eu estou querendo fazer?
dar conselhos para os irmãos, para a gente poder comprar de volta o tempo perdido, aprendendo com os erros do passado, olhando para frente e usando com sabedoria o tempo que Deus nos dá. Tudo bem? E aí, semana que vem eu queria ouvir um pouquinho do que os irmãos já aprenderam, se alguém já colocou em prática alguma coisa, se funcionou, se não funcionou. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos deu. Obrigado porque o Senhor tem trazido à nossa memória coisas que vão nos fazer poder te servir mais, te servir melhor, com mais qualidade, com quantidade. Meu Deus, que a gente possa realmente viver aquilo que diz lá na Tua Palavra, que a gente seja sempre firme, constante, abundante na Tua obra, sabendo que o nosso trabalho não é vão quando feito no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos desta forma, a servirmos o Senhor com qualidade do jeito certo. Muito obrigado. Continua abençoando as atividades de hoje. Em nome de Jesus que oramos. Amém.